Fala pessoal, tudo bem? Vamos dar prosseguimento nas nossas aulas, né? A gente estava falando de geografia física, formação de rocha, formação de solo, né? Eu ainda não falei, mas vou falar. E relevo, enfim. Agora, nessa aula, eu preparei uma aula sobre intemperismo e formações de solo, mas é só uma introduçãozinha de formações de solo, tá? O foco aqui vai ser intemperismo. Ah, mas que palavra estranha é essa, Caio? O que é isso? É a modificação, né? A alteração da superfície terrestre, né? E os processos que a modificam, tá? É só uma palavra difícil para uma coisa simples, né? E aqui a gente vai falar, né, sobre como isso ocorre, né? Como que a chuva ela altera as rochas, né? O solo, como que ela modifica a paisagem, o meio ambiente, a chuva, a neve, o sol, como esses fatores externos modificam o relevo, a paisagem, né? Porque a gente tinha visto fatores internos que modificavam o relevo e a paisagem, né? Como os terremotos, como os vulcões, né? O movimento de placas, né? Isso modificava a paisagem, né? Modificava as rochas, né? A disposição, né? O modo que a gente vê elas, né? Só que eram fatores internos da Terra, né? Que vem do fundo da Terra, né? Bem grosseiramente falando. Agora a gente vai falar de fatores que estão externamente, né? Que a gente vê com mais facilidade, né? A chuva, né? Os ventos, né? Todos esses fatores aí causam um impacto na paisagem, né? E a modifica, né? Olha, então anotem aí. A gente falou primeiro, né? Eu já pontuei isso lá atrás, sobre fatores endógenos, né? Que eram os fatores internos, e agora a gente vai falar sobre os fatores exógenos, né? Os fatores externos, né? Que alteram a superfície terrestre. Então, pessoal, a gente vai falar de dois tipos de intemperismo, tá? O intemperismo físico e o intemperismo químico. Vou começar falando sobre o intemperismo físico, tá? O intemperismo físico, a palavra já diz, é sobre a alteração da paisagem através do movimento, né? Do choque, né? Por exemplo, a chuva, né? As gotas de chuva caem, né? Impactam no solo, na rocha, e ali vai causar um impacto que vai alterando aquela rocha, né? E aí eu estou falando, vejam bem, só do movimento, do impacto, tá? Esse impacto e o que isso causa. E aí vocês imaginem, né? Estou falando de tempo geológico, e aí isso vai causar um impacto muito grande, né? Por milhões de anos, né? Imagina uma gota de chuva caindo sempre no mesmo lugar, numa região onde chove muito. Vai alterar ali a paisagem, vai alterar muito a paisagem, né? Então anotem aí, intemperismo físico, intemperismo químico. Vou colocar aqui a imagem, vocês talvez copiem, né? Façam aí do jeito que vocês acharem melhor. E aí, estou falando agora do intemperismo físico, e tem três categorias, que anotem também, acho que é importante, tá? Uma que chama termoclastia, a outra que é crioclastia e outra que é abrasão, tá? Também são palavras difíceis para falar sobre fenômenos que não tão difíceis assim de se entender, tá? A termoclastia, pessoal, aí vocês podem deduzir que é da palavra termo, né? Termo de temperatura. Ela está relacionada ao aquecimento e ao resfriamento da superfície. Então vocês imaginem, né, que tem uma rocha, um fragmento de rocha bem grande, e ele está num lugar onde faz muito calor, bate muito sol durante boa parte do ano, ou durante todo o ano. Mas nesse local, à noite, resfria muito, né? O que é uma condição, e depois a gente vai ver em climatologia, dos desertos, do semiárido, que à noite faz frio, porque aquele tipo de solo ele retém pouco calor, né? Então faz bastante frio. Então você tem uma variação de temperatura muito grande, né? Às vezes de 30 graus, né? Durante o dia faz ali 35, 40 graus. E na superfície da rocha essa temperatura é muito mais alta.
À noite, essa temperatura de repente cai a 5 graus, né? Vai a 10 graus. Então é uma alteração muito grande. Com essa alteração, a rocha, né? E aí a gente está falando em termos físicos, né? Se um objeto é aquecido, ele se expande, né? E vocês vão lembrar das aulas de física, né? Do Bruno. Então, se o objeto é aquecido, ele vai se expandir. Na medida que ele resfria, ele tende a voltar, né? A diminuir. Isso acontece com as rochas também, né? Então imagina, ela está muito quente, ela se expande. Essa expansão, ainda que seja milimétrica, né? Ela vai gerar uma série de fissuras nesse movimento, porque imagina, é uma rocha, ela é rígida. Então se ela aquece, ela se expande e depois ela volta, ela vai criando trincas, porque ela não é flexível, então ela vai trincando. Ao longo dos anos, né? Ao longo de milhões de anos, essas rochas vão se quebrando, né? E aí pode ser nem tanto tempo assim, tá? Ela pode ser esse intemperismo especificamente, que você pode visualizar com um pouco mais de rapidez também em termos geológicos, tá? Estou falando de alguns milhares de anos de repente. Então esse aquecimento, esse resfriamento pode causar isso, tá? Vai causar isso, porque aqueceu, expandiu, resfriou, comprimiu, a rocha é rígida, ela cria trincas, então ela se parte. E aí, pessoal, deixa eu pegar meu roteirinho aqui, a gente vai ter aqui nesse esquema, né, como que a rocha pode ser quebrada pelo Sol, e aí você tem esse esqueminha aí, bem básico, que você tem a tarde, a temperatura da rocha, a rocha está ali, coloridinha, né? O sol está batendo, ela está mais quente aí nessa área vermelha, né? Tô falando da imagem aí que ela está verdinha e o sol está verde. E de manhã o sol bate de outro lado, né? Aí tá um pouco diferente do que eu disse, porque ele faz um esquema de tarde e manhã, né? A posição do sol, que também altera, o esquema é o mesmo, né? Ela aquece de um lado e depois de outro, então expande de um lado e não de outro. Então que fique claro isso aí. Vai acontecer o que? Essa rocha vai criando fissuras até ela se rachar, né? Aí eu tô falando também de temperaturas altas, tá? Em que você tem temperatura bem alta. No outro esquema, né? A gente tem esse processo de dilatação e contração, né? E aí a rocha embaixo, que ela está quebrada, parece que alguém cortou ela, né? Não, isso é simplesmente um intemperismo físico, né? E agora vocês já sabem, né? Que é o intemperismo da termoclastia. O outro intemperismo não é tão comum aqui no Brasil, né? Que é o da crioclastia. O que significa isso, cara? Também alteração da paisagem das rochas, do relevo por intemperismo físico, tá? Pela ação do gelo. O que vai acontecer? Você tem uma superfície e vocês olhem, tá, pessoal? Essas aulas de geografia física, muito importante vocês observarem o que está ao redor de vocês. Observem a paisagem quando vocês estão viajando. Dentro de São Paulo é um pouco difícil, né, você identificar isso, mas nas estradas assim a gente vê bastante isso. Você vai ver rochas. Essas rochas têm fendas, né? Todas elas parecem quebradinhas, rachaduras mesmo, tá? Com a chuva, e aí eu tô falando agora da crioclastia, que é a ação do gelo, né? Então no Brasil a gente não vai identificar isso, pelo menos não aqui no Sudeste. Talvez no Sul, em algumas regiões de serra. Você tem chuva, então chove. Com o frio, essa chuva congela, né? A água congela dentro dessas fendas. Imagina, choveu e aí vem uma frente fria, essa água que ainda está ali congela. Quando ela congela, o gelo expande. Só que, de novo, pessoal, as rochas são rígidas, né? Por mais que elas se tornem líquidas na lava, eu estou falando do estado
físico, né, do estado sólido dela, elas são rígidas. O gelo se expande. Quando o gelo se expande, a rocha quebra, né? Porque a gente sabe, né, a água em estado sólido, ela se expande. Basta vocês pegarem um copo de água, encher até a boca e pôr no congelador. Ele vai passar o nível do copo. Não façam isso com um copo de vidro em casa, tá? Só se for fazer, faz com de plástico, para não estourar o copo. Mas é uma experiência, tá? Para vocês verem. O gelo solidifica e na fenda da rocha ele vai causar rachaduras, tá? E vai aumentar essas rachaduras e vai quebrar a rocha. E aí tem essa imagem, tá vendo? A paisagem, né? Tem bastante gelo, parece uma região de montanha. Aconteceu nessa rocha. Então vocês imaginem, ali chove ou neva, e aí tem o degelo com o sol, né? Às vezes nevou, esquentou um pouco, né? A neve vira água e aí depois esfria de novo, essa neve congela e ela vai forçando a rocha, vai expandindo, quebrando a rocha, tá? Então é a crioclastia também. Agora o outro a gente conhece mais, tá? É possível a gente ver um pouco mais aqui no Brasil, que é o movimento de abrasão, né? O intemperismo por abrasão, que é o que eu disse no começo da aula. É o impacto, é o movimento tanto da água quanto do vento. Tem outras categorias, mas acho que não tem necessidade de entrar, né? Que tem também da neve em outra forma, né? Pelo derretimento de neve. Mas aqui a gente vai dar o foco na eólica, que é do vento, né? A gente viu em física, vocês viram, né? Eólico do vento e a erosão causada pela água, tá? Geralmente a gente tem contato, a gente vê muito a abrasão no nível aí da erosão, tá? Vou começar aqui pelo vento, né? Como que o vento causa a mudança da paisagem, Caio? Tô falando de novo de muito tempo, tá? Então você tem ali sedimento, um relevo, assim, uma superfície elevada, e os sedimentos dessa superfície são transportados, pelo vento, tá? E aí eu não estou falando, por exemplo, de uma rocha muito rígida, né? Estou falando de uma rocha mais maleável, vamos dizer, uma rocha sedimentar, que é composta por sedimentos, né, que se solidificaram ao longo do tempo. Com o vento, esses sedimentos vão se desprendendo dessa rocha e vão alterando o formato dela, a forma dela, né? E aí a gente vai ter como resultado, por exemplo, essa rocha aí, que é o que aconteceu, né? Se a gente olhar o esquema de cima e a rocha embaixo, é o que aconteceu. A base dela foi perdendo o sedimento e foi se estreitando, tá? Tem toda uma explicação, né? Por que perde de embaixo, não perde em cima, né? O movimento do vento, ele atinge a rocha embaixo e não em cima. Tem outras também, ela pode ser mais rígida em cima do que embaixo, tá? Mas o fato é que o vento leva esses sedimentos para longe, vai espalhando esses sedimentos, tá? E formando outras paisagens, outros relevos, tá bom? O outro, né, que está dentro dessa categoria aí, eu estou falando da abrasão e pus duas categorias, que é a eólica e a erosão. Esse é mais conhecido, a erosão é mais conhecida, né, pessoal? Erosão é o movimento da água, né, onde chove muito, tem muita erosão do solo. E aí eu peguei uma foto, vocês visualizem, com certeza vocês já viram, né? Eu já vi muito isso no interior de São Paulo, né? Principalmente área rural, naquelas estradas, na época de chuva você identifica. Porque o que acontece? É a água, né? A água ela vai se escoar, vai ser escoada, né? E a água passa para onde é mais fácil, né? A água vai seguindo o fluxo dela e vai descendo caminho abaixo. Conforme ela vai descendo, ela vai carregando sedimento, né? Sedimento é o quê?
terra, rocha, galho, matéria orgânica, tudo, ela vai levando, vai abrindo um buraco, né? Vai abrindo ali um buraco no meio da rua aí que a gente está vendo. Choveu muito e ela vai carregando, tá? Então esse também é o intemperismo físico. Prestem atenção que eu falei de fenômenos físicos, né, que estão associados ao que? Ao movimento dos elementos da natureza, né, do vento, da chuva, né, do sol, tudo é físico, né? Nada altera, eu não falei de nada que altere as propriedades químicas da rocha. E eu vou falar disso agora, porque também tem o intemperismo químico, né, que vocês anotaram aí. Bom, pessoal, o intemperismo químico, a gente vai falar da água, tá? A água tem uma função primordial no intemperismo químico, porque é a água que altera as propriedades químicas das rochas, do solo também. A água, que é H2O, entrando na atmosfera, ela carrega carbono. Quando ela entra em contato com o ar, ela carrega carbono. Tá? Sempre que a água entra em contato com o ar, vem o carbono junto. E isso, pessoal, fica nas rochas. Tá? Então a água é um composto químico, né? Obviamente, em contato com as rochas, que tem uma composição química própria, ela vai alterar aquele estado, né, das rochas, vai alterar aqueles cristais, né, aqueles minerais que estão ali. Então, anotem aí, eu acho que fica mais fácil para vocês. Estou falando de intemperismo químico. Dentro da categoria intemperismo químico, você tem dissolução, hidratação, hidrólise, carbonatação e oxidação. Alguns são mais relevantes que outros aqui, né? Eu acho que para vocês, mas anotem eles. Vou colocar o esquema que vocês façam o de vocês, né? Da forma que fica mais fácil. Vou falar primeiro da dissolução. Ela fica interessante e mais fácil da gente entender como que é a dissolução e como acontece no intemperismo químico. Você tem formações rochosas, por exemplo, de calcário, tá? O calcário é uma rocha sedimentar, né? O calcário ele é formado de sílica, de matéria orgânica, tá? De uma série de materiais que são solúveis à água. E aí, pessoal, o que acontece? Está chovendo, tem H2O, tem carbono, e a água acumula em uma rocha, em uma formação grande, por exemplo, de calcário. O que acontece? Esse calcário vai ser dissolvido pela água. Tá? Eu vou dar um exemplo que fica mais fácil, que vou usar de novo as minhas pedrinhas. Né? Esse colar aqui, né? Essa aqui é uma pedra, né? Que eu falei, que é a selenita, né? Esqueci o nome dela, é selenita. Ela é solúvel em água. Se eu colocá-la na água, ela dissolve, tá? Lógico que ela não vai desaparecer, mas ela começa a dissolver, tá? Pela formação dela. Mesma coisa do giz, lembra que eu dei o exemplo? Que isso aqui tem composição que é material que é o mesmo composto do giz, só que se formou de uma forma diferente. É solúvel em água, tá? O sal é a mesma coisa. Você tem rochas que tem que tem presença de sal, né? Então, a água em contato com essas rochas vai fazer o quê? Com que essas rochas sejam diluídas, tá? E aí vai acontecer o quê? Né? Essa formação aí, pessoal. Isso aí, aparentemente é calcário, com a chuva foi fazendo essas cavernas, tá? Para quem já foi a Montes Claros, né, em Minas, né, no norte de Minas, ali tem formação de calcário, tá? Você tem longas formações de calcário que são alteradas
pelas chuvas, tá? Então é bem interessante aí esse fenômeno aí do intemperismo químico da dissolução. Basicamente é o que? A água em contato com rocha solúvel vai transformar essa rocha, vai transformar essa paisagem, tá? Pessoal, a gente vai ter outras formas de intemperismo químico que eu não quero dar muito detalhe para não confundir vocês, tá? Se vocês tiverem dúvidas, me procurem, tá bom? Sempre venho falando aqui, ninguém tem me procurado. Espero que esteja claro. A gente tem a hidratação, que pelo contrário, você hidrata a rocha. Tem rocha que absorve água. E absorvendo água, ela absorve também os elementos que a água carrega. A água não carrega só o carbono, não. Tá? Quando ela entra na atmosfera, ela pode carregar um monte de outra coisa. Enxofre, né? Que é as chuvas ácidas. Pode carregar flúor. Pode carregar muita coisa e muito elemento químico que vai alterar essas rochas. Em contato com essas rochas, vai alterar elas, né? Você tem a hidrólise também, tá? Que a água não só dissolve os minerais, mas a água também é um solvente da rocha, tá? Isso significa o quê? A água, o próprio componente da água vai alterar a rocha, né? Então o H2O ali vai entrar em contato com a rocha e esse elemento da água vai dissolver a rocha, certo? Vai dissolver ou vai alterar ela, claro. A gente tem a carbonatação, né? Que quando o gás carbônico, quando a água entra na atmosfera e ela carrega o gás carbônico, ele se torna uma solução ácida. E aí, quando ele entra em contato com as rochas, ele tende a dissolver as rochas, né? Dependendo de quais rochas são. Lógico, pessoal, não estou falando de dissolver no sentido, bom, caiu água ali, vai dissolver, a rocha vai sumir. Estou falando de muito tempo em que o processo vai acontecendo, certo? E aí a gente tem outra que é a oxidação, tá? A oxidação está ligada ao quê? A ferro. Estou falando de ferro. As rochas têm componentes de ferro, né? Tem ferro na composição. Em contato com a água, esse ferro oxida. Então, pessoal, esses intemperismos químicos vão alterar as rochas, né? Vão transformar elas de umas para outras, tá? Porque vai mexer com a estrutura química delas, né? Um exemplo é o feldspato, que vai se transformar em caulinita por meio da hidrólise, que ele destrói a estrutura mineral, né, do feldspato, e aí libera outros elementos que vão se associar ali na rocha, aos que já estão ali, vão se tornar outros, tá? Bem grosseiramente aí o modo de transformação das rochas, tá? Mas só para dizer, esse intemperismo químico está ligado ao quê? Aos elementos químicos do meio externo e das rochas, tá? A água é um elemento fundamental nessa transformação, tá? E aí eu falei do feldspato, né? Eu falei que ele foi transformado por meio de hidrólise. Lembrando, hidrólise é que a água, o elemento da água, altera os elementos da rocha, tá? Pessoal, tem um outro exemplo aqui, a gente vai ver, essa foto ela é interessante, sobre esse intemperismo na prática, né? Como que ele transforma, como é que a gente vê aí. Tem uma rocha aqui, né? Um diabásio chama essa rocha, que é usado também para paralelepípedos, construção civil. E aí a definição do diabásio é que é uma rocha ígnea intrusiva. Então, eu espero que todo mundo saiba o que significa isso. Uma rocha ígnea é uma rocha vulcânica, que foi expelida, né? Que é magma solidificado. Intrusiva por quê, pessoal? Porque se formou ao interior da Terra.
tá? E por algum motivo agora está visível, né? Por meio desses intemperismos, dessas modificações da paisagem, veio ao exterior da Terra. Mas foi formada ali de baixo, né? Veio ao exterior da Terra. Então, pessoal, esse diabásio ele está num processo de intemperismo, né? De intemperismo físico e intemperismo químico também, né? Que é oxidação. A gente percebe essa parte amarelada, vermelha. Quando a gente percebe que na rocha tem partes que são amareladas, meio avermelhadas, é oxidação. Isso a gente vê muito no nosso cotidiano, tá? E aí ela descasca como uma cebola, tá vendo que ela vai perdendo as cascas dela? É intemperismo químico, é intemperismo físico ao mesmo tempo, tá? Tá tudo acontecendo ao mesmo tempo. É que aqui para explicar a gente faz a hierarquia, né? Divide certinho. Bom, eu acho que é isso, pessoal. Pulei algumas coisinhas de intemperismo, tá? Porque a gente tem intemperismo também biológico, que é também o químico, tá? Às vezes separa-se, às vezes não, mas o intemperismo biológico é da ação das plantas, né, da natureza. Também é possível a gente verificar. As raízes das árvores, por exemplo, elas têm a capacidade de quebrar as rochas, né? Conforme ela vai crescendo, ela vai quebrando as rochas, né? Vai entrando na fenda das rochas e quebrando. A gente tem também ação de formigas ou cupins, e vocês pensam que é coisa insignificante? Não é não, tá? Você tem amplas áreas aí que tem cupinzeiro, que você tem formiga. Essas espécies tiram solo, né, do fundo da terra e joga para cima. Isso vai alterar ali o perfil do solo, vai alterar a composição do solo, tá? Então é bem interessante a gente perceber que na natureza está tudo conectado, né? Tem um sistema que as coisas estão acontecendo o tempo todo, né? Eu espero que nessa aula a gente tenha entendido um pouquinho de como o relevo e as rochas são alterados, né? Vou resumir aqui. Falei do que? Intemperismo físico e intemperismo químico, né? Fiz a descrição dos tipos de intemperismo químico e dos tipos de intemperismo físico, né? E a partir disso, pessoal, a gente vai passar depois para uma aula de formação de solo, que não fica ali muito diferente disso não. Que a gente vai ver que as rochas elas começam a se decompor, né? E elas vão ficando cada vez mais fininhas, vão ficando cada vez mais granulares, né? Em grãos, que vai se formando o solo, tá? Tem muito mais coisa, mas é mais ou menos isso. Eu espero que vocês tenham entendido, tá? É muito nome, conforme surgirem dúvidas, e vão surgir, vocês têm que me perguntar, tá? Espero que vocês aproveitem a aula, então. Um abraço, bons estudos.